Caio, vou apresentar aqui o projeto final da disciplina de robótica móvel. Nesse trabalho eu desenvolvi o pipeline de manipulação móvel, integração de navegação e manipulação em ambientes desconhecidos, baseado em mapas de ocupação e busca radial de aproximação. Nesse trabalho, a motivação, foi trabalhar com um robô do local onde eu trabalho, que é o Senai 104.0. Eu tenho um robô da marca Onrum, em cima dele um manipulador colaborativo, o R5. O R5 eu já tinha ele modelado no Coppelia, ele já vem no Coppelia. A base móvel eu desenvolvi considerando o diâmetro das rodas e a distância entre elas. O ambiente, eu simulei um ambiente ali com alguns suportes para colocar as peças, e algumas paredes como obstáculos. E a tarefa final foi que o robô buscasse um objeto e depositasse em um outro ponto. O pipeline, o projeto, ele vai funcionar primeiro com a exploração. Eu dou alguns waypoints para o robô. Ele navega entre eles com uma navegação utilizando de máquina de estados. Ele trabalha em dois estados. Um deles é a orientação, que ele faz um alinhamento em direção ao alvo, ao próximo ponto. E o outro é o goal, que ele efetivamente vai em linha reta. Então, eu uso desses dois estados para intercalar e conseguir ir sempre em linha reta para o objetivo. Tem uma segurança adicional, caso o robô ele desvie um pouco, ele para, corrige e continua. No caso depois, eu uso um grid de ocupação gerado a partir dessa exploração, com a ideia de log odds. A partir desse mapa, eu uso soma de Minkowski para expandir os obstáculos, e aí a partir disso eu uso um algoritmo roadmap à estrela para procurar a rota mais eficiente no quesito distância, depois disso, eu faço um filtro do ponto de aproximação. Então, ao invés de ir para o ponto onde está o objeto, eu vou para um ponto aproximado, com isso permitindo que o manipulador consiga efetuar a tarefa sem efetivamente o robô móvel, a base móvel, entrar dentro do obstáculo, ou colidir com ele. Então, aqui, ó, eu deixei aqui para a parte do mapeamento. Então, aqui no Coppelia, eu modelei esse cenário. Considerando, então, que eu já tenho o robô manipulador móvel aqui e o cubo aqui nesse ponto. Então, a partir disso, se eu starto essa exploração, o robô inicia, então, essa exploração, navegando entre os waypoints. Eu vou acelerar um pouco essa parte, para a gente conseguir ver mais pontos. Esse aqui foi a exploração. Essa exploração, ela gera um mapa, que é esse mapa aqui. Aqui mostra qual que foi o deslocamento dele e qual que é o resultado do mapa. Para melhorar um pouco o desempenho da simulação, ao invés de utilizar todos os lasers, eu fui utilizando um espaçamento entre 4 lasers, 4 feixes, e aí com isso facilita ali um pouco o processamento, a quantidade de cálculos que seriam necessários para preencher todo o grid. Depois disso, eu rodei um algoritmo aqui só para plotagem mesmo, para apresentar ali qual que é a ideia da soma de Minkowski nos obstáculos. Então aqui ele planeja a rota, ele está iniciando esse planejamento, considerando a rota. Ele encontrou a rota, ele faz o plot e aí ele faz o deslocamento até lá. Com isso a gente consegue ver a validação, do mapa gerado, como que ele cria essa rota. A partir disso, eu fiz também um teste com o manipulador, para avaliar como que estava funcionando a ideia do controle dele. Então aqui eu fiz um controle considerando um teste de autocolisão, só mandando para uma pose mesmo. Então eu fiz esse deslocamento, ele usa uma task function de pose,
e mostra que o robô ele consegue convergir para essa pose. Aqui eu faço só um plot do controle para apresentar esse resultado. E agora a tarefa completa. A ideia então é que esse robô navegue e que ele consiga, né, buscar esse cubo vermelho aqui e consiga trazer ele para essa bancada aqui. Né? Então eu coloquei o cubo ali, né? No segundo teste eu vou mudar a posição dele para a gente ver a flexibilidade do algoritmo. Então aqui, quando eu coloco ele para rodar, o robô busca uma rota, ele faz um plot prévio de qual que vai ser a execução, e aí ele inicia esse deslocamento. Um ponto importante aqui é que a posição que é dada para o algoritmo é a posição do bloco resgatada pela API, né, em relação ao frame global. Só que essa informação, se ela fosse repassada para a base móvel, esse robô móvel ele colidiria com esse obstáculo. Então, o que eu faço é uma pesquisa de um ponto aproximado que seja perto o suficiente para que o robô manipulador consiga executar a tarefa. Então, o que eu faço é pesquisar num raio de, no mínimo, 60 centímetros e no máximo 85, se existe um ponto válido para esse robô. Na verdade, eu estou utilizando 55 de mínimo e máximo de 85. Então, aqui, né, apesar de passar bem próximo, o robô móvel ainda está sendo considerado o raio dele. Previamente já foi repassado qual que é o local de destino. Né, e esse eu teria que alterar ali na linha de código ali, qual que seria uma outra posição. E a ideia é que o robô faça então a busca desse objeto, deposite aqui e depois faça um retorno para a base. Eu calculo, então aqui foi a rota do depósito. E aqui por último, a rota de retorno dele. Aqui no fim eu tenho um plot que mostra qual que foi o deslocamento completo. E aqui só coloquei a fim de informação visual para que eu pudesse depurar, né, qual que foi o deslocamento do manipulador, considerando o espaço de trabalho dele. No caso, então, para um segundo teste aqui, eu vou mudar a posição do cubo, vou colocar ele lá naquele ponto distante ali, que a gente consegue mostrar a generalização do algoritmo. Ok, então já está. Ok, então já está ali. Considerando então de novo, ele faz um novo planejamento. Ele encontrou a rota. Aqui no plot eu estou com um pequeno deslocamento visual, mas acho que é só na plotagem mesmo, porque a parte de funcionamento tem operado corretamente. Ele pegou o cubo bem na beirada ali. Mas aí pode ser a tolerância do erro do manipulador. Porque senão ele vai depositar no mesmo local, que a gente não editou, o ponto de depósito, mas pode ver que a posição que ele chegou aqui é um pouco diferente. E ele calcula a última rota e chega ao ponto.
Bom, esse é o meu trabalho, né? A ideia foi, então, implementar esse conjunto de exploração, mapeamento, planejamento, de rotas e manipulação, né? Eu consegui, fazer com que a simulação funcionasse, executasse ali até de forma, genérica. Para próximos trabalhos, a ideia seria uma evolução na direção de SLAM, né? Uma vez que eu trabalhei ali com a odometria, a localização, no caso, eh, absoluta, considerando que ela não tinha problemas. E também colocar um ambiente dinâmico, alguns obstáculos dinâmicos ali para trabalhar algum, eh, alguma ação reativa.